Renovação de contrato emperrada no Grêmio e sinal de alerta ligado no Corinthians, tudo por causa de Carlos Vinícius. Centroavante de 31 anos de idade e um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, em 2026 tem contrato com o Grêmio somente até dezembro. E as tratativas que começaram há semanas não avançaram. Tudo porque o Carlos Vinícius tem sido alvo de vários assédios, de times brasileiros e do exterior. Tem proposta, por exemplo, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. O Corinthians admite a intenção de contratá-lo e tem a seu favor o fato de o Carlos Vinícius ser declarado torcedor do Corinthians. Importante registrar que há uma cláusula no contrato atual que pode garantir um pouco mais de conforto ao Grêmio. Isso porque, se o Carlos Vinícius disputar pelo menos 60% das partidas do tricolor gaúcho nessa temporada, seu contrato é estendido de forma automática até dezembro de 2027. Carlos Vinícius, que esteve em 34 dos 37 jogos do Grêmio no ano, com 17 gols marcados e uma assistência. O salário atual do Carlos Vinícius, 800 mil fixos, mais 150 mil reais em bônus por mês. A expectativa do Carlos Vinícius é de elevar seus vencimentos para algo na casa de R$1,5 milhão. O Emerson Manuel, alguma notícia do Corinthians? Vamos lá. O Timão ainda não conseguiu pagar salários atrasados do mês passado, tá? E esse é um problema que tem batido a porta do Corinthians. Está muito associado a toda a dificuldade financeira. Vou dizer uma coisa para vocês, o Corinthians precisa desesperadamente de venda de atletas, tá? Na semana passada especularam que o Guinegão poderia ir para a Turquia, Marcelo Paes me jurou de pé junto que não chegou nada. Perguntei para o empresário do André se tinha alguma novidade sobre a possibilidade dele sair, também nada. O Bidon até agora nada. Memphis Depay não deu resposta, o Corinthians está tudo meio parado, está tudo meio em compasso de espera, tá bom? O Maicon Simões, Nicola, gostaria de saber sobre os jogadores que não permanecerão no Corinthians depois da Copa. Maicon, não há nenhuma certeza sobre saídas, tá? O que a gente sabe é que a renovação de contrato do Memphis Depay emperrou. Deixa eu explicar uma história. No dia 20, o contrato do Memphis com o Corinthians deixou de constar na Federação Paulista e na CBF. Há um registro, quando você contrata um jogador, ele é registrado primeiro na Federação Estadual e depois na Confederação Nacional. E esse contrato do Memphis com o Corinthians deixou de existir. Tudo porque lá atrás, em setembro de 2024, quando ele foi comprado, por conta de um erro de registro, possivelmente de alguém do Corinthians, o Memphis foi registrado como reforço do Timão até 20 de junho. Chegou o dia 20 de junho de 2026, em 2 anos os caras nunca arrumaram, e o próprio sistema da CBF e da Federação Paulista acabaram por não serem comunicados de uma renovação, por excluir o contrato. Então, nesse momento, para a Federação Paulista e para a CBF, Memphis Depay e Corinthians já não tem mais relação. O Timão se defende afirmando que o acordo legítimo, real, ele prevê a permanência do Memphis até 31 de julho, tá? Então, em vez de 20 de junho, 31 de julho. E agora o Corinthians vai trabalhar nos bastidores para que seja protocolado esses últimos dias do contrato. O que muda? Na teoria muda bastante, porque a Copa do Mundo termina em 19 de julho. É natural que a seleção holandesa não chegue à final. Eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse. Então, eventualmente, dependendo até da época em que a seleção holandesa caísse, daria tempo até para o Memphis se juntar ao Corinthians para jogar os 3 últimos jogos do mês de julho, quando o contrato dele ainda estaria em vigência, tá? É até natural que alguns atletas tenham direito a férias depois da Copa, vamos entender como é que isso vai funcionar em relação a Corinthians e Memphis Depay. Fala, Coringão tá monitorando o Moscardo, se o André sair, vão tentar, mas o PSG só quer emprestar para a Europa por enquanto. Tem informação do meu amigo Samir Carvalho, tá contando que o Moscardo, jogador formado na própria base do Corinthians, né? Cheguei a ler no início da live a informação do Luiz Fabiani dando conta de que Moscardo vai ser avaliado nessa pré-temporada pelo Luiz Henrique, que a prioridade é negociá-lo se não ficar com times da própria Europa, como está contando Samir Carvalho. Vocês gostariam do Moscardo de volta ao Timão? Abraço para Samito. Me refiro ao Samir como Samito. Gabriel Moscardo, revelado no Corinthians, está sim na mira do Coringão, e eu vou te contar. Moscardo, lembra dele? 20 anos, hoje está o Gabriel Moscardo, hein? Jogador do Paris Saint-Germain, enfim, é um atleta que disputou a última temporada, né, 2025, 2026, emprestado ao Braga de Portugal.
né? Na última temporada foram 23 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, 4 cartões amarelos. O Gabriel Moscardo, tá? Está aí, né? Enfim, na mira do Corinthians. É um jogador que vai ser emprestado pelo Paris Saint-Germain novamente, tá? E o Corinthians quer ser um desses clubes a ficar com o jogador. O Corinthians é um desses clubes já interessado no atleta, tá? O Corinthians aproveitou, né, quando o Moscardo esteve presente. Lembra naquela derrota do Corinthians pro Platense na Neoquímica Arena? O Moscardo estava ali, já houve uma conversa do Corinthians do interesse, né? O Corinthians passou o Moscardo o interesse de contar com ele, principalmente se o André for vendido, tá? O que passaram para o Moscardo é o seguinte: possivelmente tem tudo para a gente vender o André, a gente vai querer você como o substituto para assumir a posição. O Moscardo ficou feliz, é claro que ele está lá no futebol europeu, pertence ao Paris Saint-Germain, e também, né, o Moscardo, ele estava emprestado ao Braga de Portugal, agora o Paris quer olhar ele de perto, quer analisar ele na pré-temporada, e quem sabe pode até utilizá-lo, mas por enquanto, né, a ideia é que o Moscardo seja emprestado. O problema é que o Corinthians falou com o Moscardo, já iniciando as conversas, mas recebeu a informação que a prioridade, né, do staff, né, do Moscardo, é que ele seja emprestado aí para a Europa e continue ganhando experiência no futebol europeu. Ele tem 20 anos, tá? Então, assim, é pouco provável que ele seja emprestado para algum clube brasileiro. Se for realmente, né, isso que é bom, vai ser só para o Corinthians, tá? Já que também, além do staff do Moscardo querer, né, que ele permaneça na Europa, ele até o Moscardo, o próprio Moscardo, que eu apurei ver com bons olhos a volta ao futebol brasileiro, mas o staff dele aconselha ele ficar na Europa. O próprio PSG, ele tem essa conduta, ele não é muito de emprestar jogador para clubes brasileiros, né, enfim, sul-americanos, prefere emprestar para a Europa, tá? Ele está com 20 anos, foi revelado pelo Corinthians em 2023, né, no Coringão fez 27 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, tá? O Moscardo não entrou em campo em partidas oficiais pelo PSG ainda, desde que foi contratado já foi emprestado, enfim, algumas vezes, né? Além foi emprestado para o Reims, né, também da França, e para o Braga, né? O Gabriel Moscardo, que foi emprestado um período para o Corinthians também, mas estava lesionado, enfim, não virou muito, né? No time português fez 39 partidas, com um gol e uma assistência, mas na última aí temporada ele acabou marcando nenhum gol nesses jogos que eu citei no início aí da informação, tá? Então é isso, a gente aguardar. O Moscardo interessa ao Corinthians, está na mira do Corinthians, não quer dizer que vai ser contratado. O Corinthians está monitorando a situação dele. Se o PSG emprestar para o futebol brasileiro, o Corinthians é prioridade, já até deu um passo. Mas o problema é que o PSG talvez queira emprestá-lo de novo para um clube do futebol europeu. Vamos aguardar. Eu gosto demais do Gabriel Moscardo. É um volante que pensa o jogo para frente, vertical. Para mim seria o reforço ideal, jovem, vai manter saúde física, vai manter verticalidade. Para mim, o reforço ideal para substituir o André, tá bom? E a sua opinião? Quero a sua opinião aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos falar de reforço, né? Acho que esse blend aqui vai focar muito nisso. Todas as informações estão, enfim, baseadas em reforços, né? Para o Corinthians aí na sequência da temporada, tá? Primeira coisa, né, para a gente falar para vocês. O Júlio César, eu achei até curioso isso, está trabalhando no mercado, atrás de nomes, junto com o Marcelo Paes, junto com o Scout. Inclusive, ele tem entrado em contato com alguns jogadores que, né, ele já trabalhou no Red Bull Bragantino, jogadores que ele conhece no mercado, a experiência que ele teve, jogadores que já foram vendidos do Red Bull Bragantino, por exemplo, para outros clubes. E o Júlio César está ajudando o Corinthians nesse processo de contratações. Eu até achei que ele ficaria mais ali fixado, né, somente na questão de buscar reforços, ou desculpa, só na questão de administrar o grupo, né, gerenciar o grupo ali de jogadores, manter a harmonia, enfim, a disciplina, a responsabilidade, manter o grupo fechado para que não venha rachar, esse tipo de coisa, né, que um ex-jogador, um ex-boleiro faz. Só que ele é um cara que estudou, né, que já está na profissão há muito tempo, estava como executivo de futebol e hoje exerce aí a função de gerente de futebol no Corinthians. E ele está ajudando muito, tá? Me falaram que ele está em contato com vários nomes no mercado, para, né, quando o Corinthians não tiver com o transfer ban, já estiver pronto para sair contratando, ele vai ter alguns nomes ali que ele já tem adiantado, tá bom? Então essa é a primeira informação em relação ao mercado da bola que eu queria te passar. Júlio César no mercado da bola, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo. E quem tá também é o Marcelo Paes, né? Ele voltou, né, aos trabalhos, estava na Califórnia, enfim, estava nos Estados Unidos e apareceu, né, já dando uma entrevista aí para a IDC, e ele falou algumas coisas, né, importantes, né, só para a gente entender, né, sobre o departamento de futebol e as contratações.
Olha só o que ele disse: a gente tem dentro do departamento de Cifute um time sombra por posição, com 3 ou 4 jogadores mapeados, para que, em uma eventual necessidade, já tenhamos opções para possíveis contratações. Tem perfis de jogadores que exigiriam um valor de transferência, e isso a gente não vai ter no momento. Mas há jogadores em fim de contrato, jogadores que poderiam vir por empréstimo. Então, ele está dizendo aqui que o Corinthians tem uma lista de reforços de 4 jogadores, mas que só seriam contratados com possível saída de outros, né, que é o que o Corinthians espera. Existem também as ofertas, abre aspas ainda para ele, situações de mercado. Poxa, fulano de tal vai sair de tal time. Isso não estava mapeado em canto nenhum, mas o jogador tem interesse de ir para o Corinthians. O Corinthians é tão forte que muitos jogadores fazem esforço para estarem no clube, muitos jogadores grandes, que têm história. E isso é uma coisa que ao longo dessa janela, que vai até setembro, a gente pode utilizar. Tem muita água para rolar. Então aqui ele está cogitando a contratação de um grande reforço pelo Corinthians, porque esses grandes jogadores querem jogar no Corinthians. E é a informação que eu também tenho passado para vocês, que se o Memphis sair ou o Yuri sair, o Corinthians vai atrás de um grande reforço. Então, informação confirmada aqui pelo Marcelo Paes, o Corinthians deve contratar um grande reforço caso saia algum jogador, ou até mesmo pinte aí como uma opção de mercado, como ele disse, tá? Segue ainda Marcelo Paes dizendo: naturalmente a gente tem desejo de contratar, era bom se fulano de tal pudesse vir, mas tem uma questão financeira que precisamos equacionar. Como vamos contratar devendo salários? Não dá. Temos que regularizar os salários dos jogadores, eventualmente fazer 1 ou 2 vendas para gerar fluxo de caixa, então fazer contratações. Precisamos ser coerentes. O Corinthians não tem valores para pagar transferência. Na janela que montamos no começo do ano, 7 jogadores chegaram e todos vieram sem custos de transferência. Qualquer movimento que acontecer nessa janela será dessa maneira, porque o clube está em um processo de recuperação financeira. Então, a prioridade é vender os jogadores. Isso eu tenho passado para vocês. Muitos empresários têm entrado em contato com o Corinthians e recebem exatamente, né, essa informação de que a prioridade é a venda. E quais são os jogadores que o Corinthians quer vender, né, no mercado da bola? O Corinthians pretende vender o André e o Breno Bidon, isso é certeza, isso é certeza. O Corinthians tem intenção também de vender o Yuri e o Hugo Souza e o Mateuzinho. Se as propostas agora forem boas, o Corinthians vai vender, tá? Mais do Marcelo Paes: uma contratação passa por várias pessoas dentro do clube, até para acertar mais e minimizar os erros. O Corinthians tem um departamento chamado Cifute, com 3 profissionais que mapeiam todo o mercado sul-americano e também o estrangeiro. Nesse, por exemplo, a gente trouxe Zacaria, marroquino que estava na China, e o Linger, inglês, que estava na Coreia. Tudo isso sempre passa pelo Cifute, que dá sua opinião e apresenta um relatório. A maioria dos jogadores já está mapeada por eles de alguma maneira. Eles têm um catálogo de jogos e relatórios. Também buscamos informações além do que acontece em campo. Situação do dia a dia, conduta, postura. A comissão técnica, logicamente, também participa do processo de chegada de um jogador e faz suas análises. Geralmente, um treinador tem dentro da comissão técnica 1 ou 2 pessoas que observam o mercado conforme a demanda. Além disso, o processo passa por mim e também pelo Júlio César. No fim de tudo, passa pelo presidente. Nenhum jogador será contratado sem a aprovação do presidente. É uma peneira que fazemos na avaliação para minimizar os erros. É muita gente trabalhando, né? Mas até agora, nenhuma contratação, porque a prioridade é vender os jogadores, mas pelo menos está explicado aí. Pode vir reforço grande, 4 posições que o Corinthians busca, dependendo da saída de atletas, enfim. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.